No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco já no estúdio o ex-prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, do PDT. Boa tarde, Almeida. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde à população de Guarulhos. Obrigado pela presença. E nós vamos abordar o primeiro assunto. Recentemente, o ex-presidente Lula esteve em Guarulhos e parece que ele deu uma indireta bem direta para você, Almeida. Criticando quem saiu do partido, quem abandonou o partido. Ele fez um favor. Como é que você recebeu essa notícia? Então, na verdade, a preocupação do presidente Lula deveria ser em cobrar os petistas que não foram no ato. Não os petistas que saíram do PT. Porque muito petista não compareceu no evento com o presidente Lula. Mas eu respeito muito o presidente Lula, já disse, é uma das grandes lideranças que esse país tem. Está sofrendo um massacre na mídia nesses últimos anos e conseguiu sobreviver a tudo isso, quer dizer, está conseguindo sobreviver. Não se sabe ainda se o presidente Lula vai conseguir ser candidato ou não. Acho um equívoco, acho que alguém botou aquilo lá, palavras para que ele falasse, mas é um erro, porque eu não saí do PT e fui para o partido da direita, eu fui para o PDT, que é um partido no campo da esquerda, que atua junto, que tem o Ciro Gomes como candidato a presidente da República, e não consegui entender até agora qual é a lógica dessa crítica pública do presidente Lula. Você acha que alguém plantou para ele te criticar? Com certeza, com certeza. Tem gente que não tem o que fazer. Então, Almeida, muitos petistas, até graduados, te consideram um traidor, que no momento mais difícil você acabou pulando o barco. Você se considera assim ou não? Não, de forma nenhuma. Eu fiquei, até o último dia do meu mandato, eu fiquei no PT, terminei o mandato pelo PT, e evidentemente depois de mais de 30 anos de partido, tem coisas que você concorda e tem coisas que você discorda. E na hora que eu senti que estava tendo motivos de sobra para sair do PT, eu optei por deixar o partido. Mantenho excelentes amigos dentro do PT, talvez até uns que estejam incomodados sejam isso, porque tem muita gente dentro do PT que continua dizendo, ó, pode contar comigo que estamos com você. Almeida, nós recebemos o ex-prefeito Eloy Pietá segunda-feira passada aqui, e ele disse literalmente fica puto quando compara os últimos 16 anos como uma coisa só, ou seja, ele acha que tem que haver uma distinção entre os 8 anos dele e os seus 8 anos. Você fica puto também? Não, na verdade, eu acho que o ex-prefeito Eloy Pietá, eu também tenho um grande respeito por ele. Eu só acho o seguinte, eu acho que quando você não quer comparar 16 anos, deveria ter tido a seriedade de chegar e dizer, então vamos retirar o nosso povo do governo. Agora ficar 8 anos no governo participando e depois vir com essa história, não dá para aceitar, né? Então, eu acho até que esse é um assunto tão pequeno, diante de tantas coisas que nós estamos vendo nesse país, depois desse golpe que o Brasil sofreu, os trabalhadores perdendo o direito, a CLT sendo rasgada, a aposentadoria sendo colocada na lata do lixo, quer dizer, tem tanta coisa grande para a gente discutir, e eu acho que esse é o papel de um partido político, não é ficar nessas coisinhas miúdas, que eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Então o pessoal do Eloy Pietá participou do seu governo? Lógico que participou. O vice era dele? Lógico que era dele. Então, vamos devagar. Né? Então não pode te chamar de cara pálida. Não, e veja só, eu tenho muito orgulho dos 8 anos do meu governo. Eu acho que quando você governa, você pode optar em fazer só o rame-rame, as pequenas coisas do dia a dia, ou você pode fazer grandes obras projetando uma cidade para o futuro. A vida inteira em Guarulhos se falava que era importante tratar esgoto, mas ninguém construía estação de tratamento. Foi no meu governo que surgiram 3 estações de tratamento de esgoto. Era muito importante falar que o Trevo de Bom Sucesso era um problema, mas foi no meu governo que a gente conseguiu fazer um grande projeto e que eu espero que até o final do governo atual seja entregue o novo Trevo de Bom Sucesso. Do governo, né? Não no ano que vem, né? Sim, mas não, no governo, aí não sei, né? Agora, quem não se lembra do viaduto de Cumbica, que as pessoas tinham que passar pelo viaduto e ir em direção à base aérea, fazer retorno lá na frente e voltar. Né? E a gente conseguiu resolver todos esses problemas. A ponte da Vilani, a quantidade de céus que foram construídos, moradias populares, quer dizer, olha, os terminais de ônibus, a implantação do bilhete único. Então, se você for colocar na ponta do lápis, você vai ver que muitas obras da minha gestão
vão projetar Guarulhos cada vez mais para um futuro melhor. E é isso que a gente espera. A Sueli Oldani está perguntando, de que adiantam as estações se não há tratamento, prefeito? Sim, mas como que você faz tratamento se não tiver estação? Construir estação de tratamento de esgoto, aliás, é por isso que ninguém fez até hoje, porque é caro. É muito caro fazer estação de tratamento de esgoto. E tratar esgoto é uma das coisas mais caras numa cidade. Portanto, eu fiz o primeiro passo, que foi construir 3 estações, alguns coletores troncos foram colocados na cidade. Agora cabe a cada governo que vier, cada um ir fazendo a sua parte e ampliando esse volume de tratamento de esgoto na cidade. Me fala uma gentileza, Carla, liga o microfone, tá ligado aí na transmissão? É isso, liga aí que vai melhorar o áudio. A qualidade. Isso aí. Fala, Almeida, a tua administração, quando é questionada, ela sempre bate na tecla que pegou uma dívida aí de mais de 6 milhões e está inviabilizando qualquer orçamento. Você reconhece essa dívida? Não, primeiro que é preciso explicar essa coisa direito. Primeiro que, bom, se alguém espera ser prefeito e não encontrar dívida em município nenhum, saia do Brasil, vai para outro lugar, disputa eleição, sabe, em qualquer outro local. No Brasil, com o volume de atribuições que foram passadas aos municípios, é normal que as cidades estejam com dívidas, né? Você pega, por exemplo, há alguns anos atrás, segurança era papel único e exclusivamente do Estado, não tinha guarda municipal. O tempo passou, o governo do Estado não investiu o necessário no efetivo da polícia. Qual foi a solução encontrada diante da cobrança da população? Criar uma guarda municipal. Quem é que paga a guarda municipal? Só o município. E nós estamos falando de segurança. Portanto, se a responsabilidade da segurança era do Estado, o Estado também deveria entrar com uma parte para poder ajudar os municípios. E tantas outras coisas que a gente poderia citar. Poderia citar o SAMU, por exemplo, que 50% quem banca é o município e quem banca é o governo federal. O Estado não entra com nada no SAMU. É um erro isso, porque as rodovias estão aí, o SAMU é chamado, tem que atender todo mundo e, portanto, era mais do que justo que eles pudessem também, o Estado pudesse ajudar. Então, o que o governo atual fez? O governo atual pegou os vários financiamentos que o município tem, inclusive o financiamento para a construção de estação de tratamento de esgoto, antecipou isso tudo para hoje e disse a dívida é agora. A dívida não é agora. A dívida é para 10 anos, para 15 anos, para 20 anos. Então é muito fácil fazer as coisas assim. Então, se eu só complementar, então o que se deve hoje não inviabiliza a capacidade de endividamento do município. Olha, é importante deixar claro o seguinte, nem o BNDES, nem o governo federal e ninguém empresta um centavo para o município se não tiver dentro da sua capacidade de endividamento. Portanto, aquilo que o município deve é aquilo que o município tem condições de pagar. Não existe esse problema. Agora, amanhã as suas contas serão julgadas na Câmara Municipal, né? Parece que é o primeiro item da ordem do dia. Alguns vereadores estão pedindo licença, deixando suplentes. Como o senhor está fazendo alguma gestão sobre esse assunto ou não? Não, eu acho que esse é um papel agora da Câmara Municipal. Eu confio plenamente que os vereadores terão bom senso para garantir a aprovação das contas e vou aguardar a votação. Daqui para frente, o papel é da Câmara Municipal, né? E se a Câmara Municipal usar um critério de rejeitar a conta de um prefeito, vai ter que rejeitar de todos. Porque os apontamentos que o Tribunal de Contas faz não difere de ninguém. Todos terão as mesmas anotações. Bom, pode falar. Tem alguns vereadores da atual gestão que eram muito próximos ao seu governo, alguns até secretários. Como você espera a postura deles nessa votação? Não, eu espero que, aliás, muitos deles participaram diretamente do meu governo. Lógico, tiveram espaços no governo, portanto eu espero que tenha bom senso nesse momento. Quem participou? João Darcio? O Eduardo Soutur, né? Eduardo Soutur, o secretário. E os outros, acho que tinham alguns, indiretamente, mas tinham bom relacionamento, né? Bom, há uma questão polêmica também, Almeida, a questão do ISS. O prefeito Guti quer aumentar de 2% para 5%, em alguns casos, a alíquota de ISS. Qual a sua opinião a respeito? É um erro. É um erro, porque no momento de crise... Aliás, eu estou até estranhando como é que tem até alguns empresários no governo Guti que estão quietinhos. Porque, na verdade, gente, quando você reduz o ISS para 2%, é para atrair novas empresas para a cidade, principalmente empresas de novas tecnologias. Quando você eleva isso para 5%, você coloca Guarulhos no mesmo patamar de outras cidades. Portanto,
aquele investidor que poderia vir para cá, vai optar para ir para outro município. Então, é um erro, nós estamos na contramão da história. O momento tem que ser de fortalecer a economia e gerar novos empregos na cidade. Aumentar o ISS pode até aumentar o caixa da prefeitura, mas vai gerar mais desemprego no município. O que me chamou a atenção, eu li o livro do Márcio França, o vice-governador, ele foi prefeito de São Vicente. Lá ele baixou de 5% para 1% o ISS, porque ele dizia o seguinte: você mantém as empresas, atrai novas empresas e desestimula a sonegação. Uma coisa compensa a outra. Às vezes tem gente que faz uma crítica dizendo: o município está perdendo receita. O município não está perdendo receita. Perder receita é se o município tivesse um monte de gente desempregados, sem produzir absolutamente nada, sem ter renda e gerando outros problemas na cidade. Portanto, reduzir o ISS é um caminho que deveria ser seguido pelo atual governo. Infelizmente, está na contramão. Isso já não foi padronizado, Almeida? Não existe uma padronização? Não, não existe. O ISS pode oscilar aí entre 2% até 5%. O André, gostaria que você explicasse aquele polêmico aumento, reajuste na tarifa dos ônibus no seu último dia de mandato, quando saiu do governo, né? Deu toda aquela polêmica? Olha, aliás, deu toda aquela polêmica e depois a tarifa foi reajustada do mesmo jeito. Então, na verdade, a grande polêmica que tem é que, e essa é uma coisa que eu cobrei efetivamente da bancada do PT, todo final de ano os prefeitos sempre fazem a correção da tarifa de ônibus seguindo o modelo de São Paulo. Sempre foi assim. O ano passado, por ter sido um outro governo que ganhou a prefeitura, a bancada do PT disse que não, deixa esse problema para lá, o outro que se vira. Ora, a gente não pode tratar as coisas dessa forma. Quando eu governo, eu tenho um critério. Quando é outro que vai governar, é outro critério. Então, não pode ser assim. Os vereadores do PT erraram? Eu acredito que foram afoitos demais no momento que não precisava ser. Tá certo. Durante esse governo você chegou a terceirizar alguns serviços na cidade. Recentemente um projeto que virou lei e foi contestado judicialmente, é o projeto da terceirização, como ficou conhecido. Você acha que o prefeito atual acerta nisso, dando margem para terceirizar grande parte de serviço na cidade, ou tem que se pensar com cuidado nisso? Nem todo serviço é necessário ser terceirizado. Eu acho que precisa ter equilíbrio com as coisas. Tem coisas que pode ser terceirizado. Olha, você quer ver uma polêmica que eu tenho percebido? Que foi essa daí: vai terceirizar, vai ter alguém que vai fazer a gestão do Bosque Maia e vai cobrar um ingresso para entrar no Bosque Maia. Bom, aí faltou alguém orientar o prefeito e ser claro nisso. Porque, na verdade, eu sou favorável que o Bosque Maia tenha investimentos privados. Ora, quem é que não gostaria de estar dentro do Bosque Maia e poder ter um restaurante lá dentro sem ter que ir lá fora? Quem é que gostaria de comprar uma água dentro do Bosque Maia e não ter que comprar lá fora? Ou chupar um sorvete, qualquer coisa assim. Isso é coisas que poderiam ser claramente definidos em lei. Agora, a lei tem que ser clara. A lei tinha que ter o objetivo definido, olha, para exploração de tal e tal serviço, sendo proibido a cobrança de ingresso na entrada do parque. Agora, mandaram um projeto que deixa dúvida. E toda lei que deixa dúvida, o outro pode até afirmar que não vai ter. Mas o dia que alguém quiser fazer o contrário, vai fazer. Faltou uma melhor definição, né? Faltou definição. A língua portuguesa, ela é cheia de detalhes, né? Tem até um ditado que... uma vírgula pode mudar. Exato, exato. Vamos lá, chegando perguntas aqui. Nós estamos ao vivo com o ex-prefeito de Guarulhos, Sebastião O pessoal tem Almeida. mania de dizer que tudo, na língua portuguesa, tudo junto se escreve separado. Separado se escreve junto. Rogério Marques, o que o Almeida acha das declarações do secretário Rodrigo Barros a respeito do servidor público? Aquela polêmica, Almeida. Esse foi muito infeliz, sabe? Vamos ser claro aqui. Eu acho que esse pessoal chegou na administração agora, não conhece a máquina. A prefeitura tem quase 25 mil servidores, tem gente muito boa, altamente qualificada. Não tem funcionário na prefeitura simplesmente que prestou um concurso e está lá e não sabe o que faz. Não é verdade essa afirmação dele. Tem muita gente qualificada, tem gente que prestou concurso e até hoje continua prestando concurso e se qualificando cada vez mais. Então, eu acho que o secretário, ao invés de fazer essa crítica, ele deveria propor ao governo que trouxesse, então, mais cursos profissionais, mais cursos
de qualificação profissional para capacitar melhor os servidores existentes. Agora, foi muito infeliz na declaração dele. Aliás, na semana que se comemora o Dia do Servidor, foi um tapa na cara da categoria. Foi um equívoco. Presente grego, né? Bom, agora, esse é outro problema de governar. Porque, olha, há pouco tempo atrás, o secretário de Finanças do GUT esteve em Brasília e falou que por ele não teria nada de reajuste para o servidor. Bom, aí ele voltou, a prefeitura teve que soltar uma nota para explicar que aquilo não era bem o que o prefeito... Agora, um outro secretário diz uma coisa e está aí a prefeitura tentando se explicar que não foi bem isso que ele falou. Olha, um conselho para o GUT, pede para esses secretários falar menos, porque se cada um que falar, a prefeitura tiver que emitir uma nota para explicar o que o cara falou, vai ficar complicado. Mas o Peterson falou lá em Brasília, ele nunca imaginou que ia chegar em Guarulhos, né? Pois é, mas não existe mais essa. Não existe mais isso. Não existe. E, aliás, o Rodrigo Barros também falou lá no Center Norte, né? Por uma plateia de empresários. Eu só acho que o Rodrigo Barros, eu até prefiro acreditar que ele não pensa, que ele foi infeliz. Só que no pedido de desculpas dele, ele que é eloquente, faltou o tom de voz de arrependimento. Observem isso. Agora, é complicado, né, Pedro, uma pessoa igual o secretário do Rodrigo Barros, que toma muitas decisões importantes, falar coisas sem pensar. É preocupante. Almeida, mas você tem 16 anos de experiência, como, não quer dizer controlar, mas como afinar o discurso com todos os secretários? Não é meio difícil? Então, sempre é muito complicado, sempre é muito difícil. Agora, quem governa precisa entender que o secretário é o único que está ali de passagem. Quem fica é o servidor que é concursado. Portanto, se tem alguém que precisa aprender um pouco mais, é quem está chegando, né? Então, eu acho que faltou um pouco de sensibilidade nesse sentido. Alexandre Farinda, o que o Almeida acha sobre terceirização eventual de funerárias e dos cemitérios? Então, essa é uma outra coisa que, de repente, você pode combinar as duas coisas. Eu acho que cemitério, por exemplo, pode até, de repente, ser terceirizado. A funerária, que concede o benefício do caixão para aquela família no momento mais difícil, me parece que tem que ter um estudo um pouco melhor. Porque, olha, esse é um serviço que pouco se comenta na cidade, mas a quantidade de famílias carentes que chegam na funerária no momento de dor e de sofrimento e que tem um caixão numa condição acessível a ele, é muito grande. E se você simplesmente terceirizar esse serviço visando lucro, nós podemos fazer com que as pessoas, além de chorar a perda de um ente querido, vai continuar chorando depois muitos meses para poder pagar a prestação, a mensalidade do serviço cobrado. Eu concordo, já disseram inclusive que metade do atendimento da funerária municipal é para pessoas carentes. Exatamente, né? Exatamente. É um momento de fragilidade do ser humano, né? Um assunto que nós debatemos outro dia que seria interessante, por exemplo, terceirizar, né, Pedro, a questão dos pontos de ônibus. A prefeitura não só poderia terceirizar, como ainda ganhar dinheiro, por exemplo, concedendo ali, que fizesse propaganda. Então, um serviço totalmente tranquilo, mas alguns realmente atingiria principalmente a população mais pobre. Exato. O Eduardo Eguchi me lembra uma pergunta importante, hein? Parabéns, hein? Tá quase ganhando a caneca. Por mérito, hein? Como é que o Almeida está vendo o rompimento do GUT com o Zeituni? Boa pergunta. Olha, é muito preocupante. Aliás, o governo do GUT está difícil de fazer uma análise porque todo mês muda um secretário. É difícil trabalhar uma equipe que até agora não conseguiu juntar um time de fato, né? Nos primeiros meses de governo, você já ter aí 7, 8 mudanças no secretariado, é bastante preocupante. E essa crise que aconteceu aí entre o vice-prefeito e o prefeito, de fato já foi algo que lá atrás a gente já imaginava, porque na divisão do governo deu muita coisa para o vice. Quando você tira alguma coisa, vai dar crise. Então, se tivesse dado um pouquinho depois, até dado mais espaços, não teria tanto problema. Mas eu acho que... Foi o vice ou a rede? Eu acho que foi mais o vice. Agora, o vice também está meio complicada a situação dele, porque ele também só começou a fazer críticas ao governo depois que perdeu o cargo de secretário. Enquanto ele era secretário, eu nunca vi uma declaração dele dizendo nada do atual governo. Aliás, via sempre os dois com um pincelzinho, pintando uma cerquinha aqui ou ali, né? E aquela história de co-prefeito, né? Co-prefeito. não pegou muito, né? Não pegou bem, não. Eu acho que o que complicou foi aquela foto com o cacique.
no Bosque Maia. Depois daquela foto, rapaz, as coisas complicadas. Vamos lá, Almeida. O Leandro Pablo quer saber as suas pretensões para 2018. Boa pergunta, Leandro. Olha, eu estou num novo partido, que é o PDT. O PDT é um partido que está sendo organizado no estado de São Paulo. E a minha contribuição, lá juntamente com o Lupe, que é o presidente nacional do partido, ajudando a organizar, indo nas cidades. Porque, gente, as pessoas podem falar o que quiser da política, mas tudo vai ser definido através da política. Então, não adianta só você ficar reclamando. Se está reclamando, entra para a política e tenta fazer diferente. Então, eu estou trabalhando a organização do partido. Devo ser candidato a deputado federal? Talvez. Talvez, vai depender muito de muita conversa dentro do partido, porque o modelo atual de eleição, Pedro, a pessoa precisa ter ou uma grande estrutura para disputar uma eleição, ou um partido que lhe dê o suporte para disputar. Eu quero tratar esses assuntos dentro do partido. Na sua sensibilidade, quem será o candidato do Guti a federal? Arrisca o nome? Não tenho a menor ideia. Acho que nem ele. Uma pergunta muito boa aqui do Edivaldo Moreira. Quer que você fale, Almeida, sobre o RJU. Aliás, o seu RJU, você deixou uma espécie de maldição. Você disse que o funcionalismo iria se arrepender de não ter aprovado o seu projeto. Pois é. E eu vou te falar uma coisa. Aquele projeto ele só não foi aprovado porque tinha um clima, uma turbulência política muito grande, principalmente contra o PT. E naquele momento juntaram tudo. Quer dizer, é coisa do PT, nós temos que ser contra. E aí um grupo conseguiu contaminar o restante das pessoas, que às vezes nem entenderam direito e entraram naquela. Tanto é que o projeto não foi nem deliberado na Câmara. O argumento era que eu deveria retirar o projeto da Câmara. Eu retirei. E eu posso te garantir uma coisa. Muitos servidores que estão aposentando hoje, nessa aposentadoria sofrida do INSS, podiam estar dentro de uma outra condição muito melhor. E hoje está fazendo muita falta na vida do servidor a implantação do regime jurídico único. A gente pode até ter cometido o erro de não ter feito o debate, não ter conseguido passar com clareza, com convicção, os argumentos necessários. Podemos até ter cometido esses erros, mas que é fundamental e está fazendo falta para o servidor. Espero que agora seja feito um novo debate, uma nova discussão e o projeto seja aprovado, porque muitas pessoas que trabalharam anos e anos na prefeitura já poderiam estar com o benefício do RJU e infelizmente não estão. Você acha que o seu projeto ainda pode ser usado como base? Ele terá que ser usado como base. Aliás, foi um belo estudo, não foi um estudo meu, foi um estudo da FGV, está à disposição da prefeitura. Eu espero que a prefeitura utilize e aplique da melhor forma possível. Almeida, seus últimos 2 anos de governo foi muito contestado, muito criticado pela população, mas para você chegar no segundo mandato, você teve que ser reeleito pela população. Por que acontece isso? O segundo mandato ele é sempre desgastante para o governante. Olha, vários motivos. Primeiro, se você reparar, as prefeituras, elas tiveram um momento de muita tranquilidade. Você queria executar tal coisa, você tinha financiamento para aquilo, você queria executar uma obra, você apresentava um bom projeto do Ministério das Cidades e tinha retaguarda, tinha respaldo. De 2013 para cá, nós estamos vivendo turbulência política, é crise em cima de crise. O governo federal, hoje em dia, ao invés de ampliar o Minha Casa Minha Vida, está cortando o que tem. Os governos, os prefeitos, em especial aqui em Guarulhos e outras cidades, vão sofrer o ano que vem, porque não vai ter recurso federal para as prefeituras. O momento é crítico, é muito grave, e o volume de compromisso das cidades aumentando. As receitas das cidades não vão suportar o volume de atribuições que os municípios têm. Agora, Almeida, eu estava lendo hoje à tarde o Diário Oficial, com calma, saiu na sexta-feira, e eu fiquei impressionado com a quantidade de aluguéis. Como a prefeitura paga aluguel? Pois é, e na prefeitura nós fizemos um projeto de um cidadão chamado Edu Rocha, ou Ado Rocha, alguma coisa assim, um arquiteto excelente. Ele fez um belíssimo de um projeto que está na Secretaria de Obras, à disposição da prefeitura, para fazer um centro administrativo lá em cima no Bom Clima. Não seria a solução? Então, é a solução, mas ele só fica de pé dentro do modelo de PPP, porque construir um grande centro administrativo,
ou você tem recurso federal ou tem da iniciativa privada. Eu acho que aqui em Guarulhos deveria se caminhar por uma PPP. Parceria público-privada. Lógico, transforma o térreo todinho em restaurantes, Lojas. em banco, em lojas, exploração de estacionamento, de repente até alguma outra área pública no Bom Clima fazer parte desse pacote, mas seria o caminho, sabe? Seria o caminho. E por que esse projeto não avançou no seu governo, né? Porque tudo que você vai fazer que depende de uma nova lei na Câmara Municipal é um caminho difícil para se seguir, né? A Câmara meio que emperra as ações executivas? Não é nem isso. É porque nós estamos acostumados num padrão. PPP é algo meio novo na cultura dos governos, né? Tanto é que você vê aqui em Guarulhos, o próprio governo do estado tinha interesse em construir um fórum, porque o fórum de Guarulhos é vergonhoso. E a ideia era fazer um fórum no modelo de PPP. E aí o negócio não foi nem com o governo do estado querendo fazer aqui na cidade. Aliás, o novo fórum em Guarulhos morreu, né? Morreu o assunto, acabou. A área parece que continua lá no secado. Aliás, Pedro, ó, esse é um dos problemas que o governo do estado tem com a cidade de Guarulhos. Essa é uma das dívidas que tem. O governo do estado praticamente não constrói equipamentos públicos aqui na cidade. Depois de muita luta e muitos anos de aluguéis pagos pela prefeitura, está saindo uma FATEC. Mas foi luta, foi batalha para que se fizesse aquilo lá. Agora há pouco eu vi vocês falando aqui sobre a questão da polícia científica. Sim. Nós cedemos um terreno dentro do Vila Rio para ser construído o espaço para isso. 2011, se não me engano, né? E aí, infelizmente, o governo do estado desistiu de construir e nós tivemos que revogar o projeto de lei, mudar o projeto de lei. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa cutucar, porque não tem cabimento. Aquilo que é permanente numa cidade não se justifica fazer em forma de aluguel. Boa parte dos aluguéis que você está vendo não é a atribuição que deveria ser da prefeitura, é a atribuição que deveria ser do Estado. Delegacias, por exemplo. Por que o município tem que pagar aluguel de uma delegacia? A delegacia vai sair de lá? Não vai. Portanto, o governo do estado tinha que construir um prédio próprio e construir a delegacia. Mas são coisas que só o tempo... Agora, Almeida, você já foi superintendente do SAI, eu estou meio descrente com o SAI. Nada contra o SAI, nada contra a gestão atual do SAI, mas eu acho que, por exemplo, a capacidade de investimento está na Sabesp, não no SAI. Olha, eu disse isso aqui, eu acho que numa das primeiras entrevistas para você, que o acordo que estava se caminhando, Sabesp e SAI, era um acordo para botar mais forca ainda no SAI. E, de fato, foi o que aconteceu. Foi? Lógico. Você tinha uma preocupação se estavam retirando os processos contra o Sabesp. Exatamente. Na medida que o SAI foi lá e fez um acordo e assumiu pagar um volume significativo para a Sabesp, daí para frente, nós vamos trabalhar todo mês para pagar a Sabesp. E obras na cidade, intervenções na cidade, praticamente não vamos ter. A solução não seria a Sabesp assumir? Eu acho que não. O SAI ele é totalmente viável para a cidade. O SAI tem que ser autônomo. Água tem que ter o controle do município. A solução não é via Sabesp. O governo do estado insiste nesse caminho, mas não é alternativo. Vai para o interior de São Paulo, vê lá numa cidade que a Sabesp está e vê o grau de satisfação da população. Vê as prefeituras, o quanto reclamam que a Sabesp vai lá, abre um buraco, depois a Sabesp está aqui, o morador não consegue vir reclamar aqui, aquele morador de lá vai reclamar para quem? Para o prefeito e para o vereador primeiro que ele encontrar. Há um descompasso entre as obras da Sabesp, as intervenções da Sabesp e a necessidade das cidades. Mas vários municípios resolveram a questão do saneamento via Sabesp. Sim, vários municípios. Olha, São Paulo, por exemplo, está na mão da Sabesp há quantos anos? 5 milhões de paulistanos jogam esgoto in natura nos rios de São Paulo. E cadê? Cadê a solução? Cadê a magia? A Sabesp tem a maior estação de tratamento de esgoto em Barueri. Vai em Barueri conversar com o prefeito Furlan sobre o tratamento de esgoto da cidade. Vai em Osasco, que está do lado, e veja a quantidade de esgoto in natura que é jogado nos córregos. Então, tem muita cascata nessa história. Tem muita história que não dá para... Almeida, mas no meu entendimento, pelas entrevistas que já fizemos aqui com o pessoal do SAI, o SAI não tem capacidade de investimento hoje na cidade. E a nossa rede, ela precisa ser modernizada. Fazer o que então? Qual a solução? Qual a solução? Eu sei, eu não sou o prefeito, não é mais minha atribuição. Veja só.
Tratamento de esgoto, por exemplo. O SAI não vai conseguir fazer tratamento de esgoto se não tiver financiamento federal. É ilusão dizer para as pessoas que vai conseguir fazer. Recurso próprio resolve, não. Com recurso próprio não vai conseguir fazer, porque é tudo muito caro para se fazer em saneamento. Então, só tem uma alternativa. Precisa ter pressão dos prefeitos, e principalmente da Frente Nacional de Prefeitos, junto ao governo federal, para abrir financiamento para tratamento de esgoto nas cidades. Tratar esgoto na cidade significa, inclusive, diminuir o número de pessoas que vão frequentar um UBS no município, porque vai ter menos gente doente, com certeza. Vamos falar de céus, Almeida. Muitos dizem, ou alguns dizem, né, que você exagerou no número de céus. Não seria melhor uma quantidade menor e melhor? Eu acho que não. As pessoas sempre consideram que uma quantidade menor se constrói aonde? Vai construir no centro? Nós não construímos. Produção, arruma mais água para ele. Nós não construímos céus na região central. Os céus, a preferência foi construir aonde o povo mais precisa. E onde o povo mais precisa? Na periferia. Por isso o céu Pimentas, por isso o céu Presidente Dutra, por isso o céu do Parque São Miguel, da Vila Paraíso, por isso as obras avançadas do céu Itapejica, do céu Micael São Domingos, do céu Continental, do céu Bom Sucesso. Olha, é caro, é caro. É difícil manter? É difícil manter, mas é necessário. O que é melhor? É uma criança no final de semana num céu, ou é uma criança estampada na manchete do jornal no dia seguinte, envolvida com droga e sendo assassinada? Essa é a escolha que nós precisamos fazer. Mais água do SAI filtrada. Ô, Almeida, mas onde foi o erro? Porque hoje nós temos no mínimo 3 céus aí com as obras paradas. E você disse que até o final do seu mandato esses céus estariam entregues. O que aconteceu ali? Problemas financeiros? Eu vi um pagamento para uma empreiteira lá do céu Continental. Parece que está... Não, na verdade, assim, pela experiência que eu tive em 8 anos de governo, não era para ter nenhum céu com obra parada. Nenhum. Você só para uma obra de um céu quando a empreiteira desiste da obra e abandona. Mas se a empreiteira quer fazer, a única área que tem recurso suficiente para poder bancar a obra é a educação. Não tem explicação isso daí. E por que a empreiteira abandona então? Porque ela deu um preço abaixo... Esse é um outro problema que passa pela questão da Lei 8666. Às vezes você faz uma licitação, a empresa, para ganhar da concorrente, joga um preço lá embaixo e depois quer um aditivo para poder concluir a obra. É uma jogada. O município tem uma série de restrições, você tem limite para poder fazer o aditivo, e se você não pode fazer mais, ela diz, então eu vou parar, e aí vai para outro lugar. Não seria o papel da Proguaru fazer isso? É muito difícil, muito difícil. Ô Pedro, eu vou até além, Pedro de Almeida. Eu acho que deveria ser, se não me engano, nos Estados Unidos funciona assim. As obras públicas, elas têm um seguro. Se a empreiteira não consegue, por algum motivo, terminar, uma seguradora vai lá e arca e depois cobra da empreiteira. Eu acho que seria uma alternativa, pelo menos a curto prazo, do Brasil. É difícil uma seguradora assumir isso. Na nossa realidade, pela realidade brasileira, mas eu acho que é uma alternativa. Qual a sua visão da Proguaru, Almeida? Olha, na minha opinião, a Proguaru deveria ser uma empresa restringisse o serviço dela em manutenção e conservação da cidade, só. Só zeladoria? Só zeladoria. Esse era o ideal. O que é? Tapa-buracos? Tapa-buraco, varrição, recolhimento de entulho, essas coisas. Um dos principais serviços da Proguaru hoje é portaria, se eu não me engano. Agente de Seria agente de Pois portaria. não deveria ser a missão da Proguaru. Não. Mas por que você acha? Ela não... Olha, Ela canaliza força onde, de repente, não deveria. já teve uma época que fazia sentido esse tipo de coisa. Então você contratava um funcionário por um preço menor em relação à iniciativa privada. Hoje, com a organização dos trabalhadores, não tem mais essa. O vigilante da Proguaru, ele tem um sindicato que defende os vigilantes na cidade e ele, portanto, o salário tem que ser igual. Ou até maior. Ou até maior. Então, não há mais sentido esse tipo de coisa. Era uma jogada que talvez no passado tivesse alguma lógica, mas hoje não tem lógica nenhuma. Tanto é que o custo operacional da Proguaru é alto. E a execução de obras? Execução de obras, na minha opinião, tem que ser com a iniciativa privada. Não com a Proguaru? Não com a Proguaru. Tá ok. Mas no caso, teria que contratar mais empresas ainda, no caso.
Mas a gente não cairia nesse problema, nós acabamos de falar aí, de repente muitas obras precisariam ser feitas, ficariam paradas por causa de ineficiência, falta de pagamento. Não, aí o que você tem que melhorar talvez seja um critério mais rigoroso no edital. O edital tinha que fechar um pouco mais para não permitir que algum aventureiro ser mais rigoroso com as empresas. Exato. Mas o problema é que você tem que fazer um monte de coisa, mas você tem uma lei que estabelece quais os critérios que você pode colocar no edital. Almeida, estou perguntando aqui, em algum momento você teve atrito com o seu vice, Carlão Derman? Não, nenhum. O Carlão foi um excelente vice. E o Carlão, em todas as áreas que ele trabalhou, ele sempre colocou que a área dele era mais importante. Portanto, o orçamento da cidade tinha que ser destinado tudo ali. Foi assim quando ele foi na Proguaru, quando ele foi para a Secretaria de Saúde era a mesma coisa. Tanto é que eu terminei meu governo gastando mais na saúde do que na educação. Enquanto a educação era 25%, na saúde era mais de 30%. Mas o Carlão era uma espécie de presidente do sindicato da saúde, né? Então ele era o maior defensor de mais orçamento para a saúde. E quando ele estava na Proguaru também, não? Mesma coisa, mesma coisa. Em qualquer área que ele vai, é como se fosse uma prefeitura à parte. Ele vai brigar com unhas e dentes por aquilo ali. Mas confessa aí, em algum momento quando ele assumiu, ele aproveitou a caneta e deu uma canetada? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Esse problema nós não tivemos. Tenho muito respeito pelo Carlão. Ele foi muito fiel em todos os momentos que eu estive fora. Ele assumiu como prefeito, nós não tivemos problema nenhum dessa natureza. Que é uma coisa que eu não sei se o prefeito Guti vai poder fazer. Né? O vice não pode ter a menor vaidade, né? A verdade é essa, né? Nem a média, né? Exatamente. Esse é um dos problemas. Eu acho que um dos problemas principais que você enfrentou no seu governo foi a questão da saúde também. E é um dos problemas que o prefeito Guti está enfrentando. Ouvimos muitas críticas aqui, até cobranças. Por que não foram entregues aquelas 2 UPAs até o final do seu governo? A Paulista, prontas, só esperavam a Paulista e a Cumbica. É assim, ó, o governo federal, ele... Aliás, esse é um fato novo na história dos municípios brasileiros. O governo federal vem te dar um presente. Olha, você está precisando de um equipamento de saúde em tal região? Pois então nós vamos ajudar a bancar a construção. Então o governo federal destina lá 3 milhões para construir uma obra. Beleza, perfeito, agradou o prefeito, fez tudo. Depois de tudo prontinho, você tem que sair de uma UBS que atende 8 horas por dia para um equipamento que é um pronto-socorro, porque uma UPA é um pronto-socorro 24 horas, que vai ter que atender 24 horas. Portanto, você vai ter... Replica, você vai, praticamente. Nossa! Você vai precisar de médico 24 horas, enfermeira 24 horas, atendente 24 horas, e o custeio disso é semelhante àquilo que você gastou para poder construir. Custeio mensal. Custeio mensal. Resultado, o governo federal te deu um presente de grego, te ajudou a fazer. Demora um ano, mas o custeio é só do município. Esse é um problema. As UPAs não é só em Guarulhos, no Brasil inteiro, tem um monte de cidades aqui no interior de São Paulo que a UPA está lá construída e até hoje a prefeitura não conseguiu botar em funcionamento. Tanto é que aqui a UPA Paulista, o governo Guti fez um remanejamento aí inteligente até e conseguiu remanejar funcionários para manter a UPA funcionando. Porque se fosse contratar um serviço de fora, teria que... Peraí, foi um elogio aqui, pessoal. Foi um remanejamento inteligente? Né? Foi. Na verdade, certamente ele tirou funcionários de outros lugares, desfalcou alguns lugares para poder garantir que pudesse funcionar 24 horas um novo equipamento. Essa é a realidade. Ou seja, meio que um presente de grego, uma UPA. Não, uma UPA, o custeio dela para a cidade é muito caro. Né? Mas, por exemplo, eu questiono ali no Paravente. Nós temos a Policlínica Paravente e temos a UBS Paravente. Um dos dois não está... A UBS faz sentido? Aliás, deixa eu só estender um pouco essa pergunta. A gente tem falado muito aqui, prefeito, não há muitas vezes UBS muito próximas uma da outra, com funcionamento falho. De repente não daria para desativar, centralizar um pouco, centralizar entre aspas um pouco mais, não trazer para o centro, mas num bairro que tem 3 ou 4 UBS, por exemplo, aqui em São Jorge, 2, mas que funcionem plenamente. Não 4 falhando. Na verdade, o ideal era se a população pudesse ser atendida sempre na UBS. O hospital deveria ser a última coisa que um cidadão deveria procurar. Agora,
nós vivemos também num país e numa cidade que as pessoas têm a cultura hospitalar. O cidadão está com um problema, ele acha que só vai resolver se ele for no hospital, não é na UBS. Né? Esse é um problema real também. Né? Mas não é meio que um ciclo vicioso? Ele vai na UBS e não tem médico, ele tem que procurar algum lugar. Mas ele quer ir no hospital porque ele acha que vai ter raio-x, ultrassom, vai ter e aí tudo. sobrecarrega o hospital. Né? Nós não cuidamos da saúde primária, né? A realidade é essa, depois temos que ficar correndo. Exato. E só para finalizar, o Almeida aqui, a questão dos comissionados, que era uma palavra até pejorativa. Como é que o senhor está observando agora? Nós temos comissionados mais uma vez no governo. E vai ter sempre. Não adianta, é impossível você governar se você não tiver um quadro de estrita confiança para poder auxiliar no seu dia a dia. Né? Quem fazia crítica no passado, hoje está reconhecendo que é necessário ter. E eu espero que o governo ainda possa rever aquela posição de não pagar os comissionados e que volte a cumprir. Até porque o pessoal está ganhando na justiça, só que você ganha em primeira instância. Se o prefeito disse que estava precisando de um parecer jurídico para poder pagar, a decisão de primeira instância é um parecer. Foi emitida por alguém. Agora eles dizem que são obrigados a recorrer. Pois é. Ô Pedro, e muito que criticavam os comissionados, hoje são os que lá estão, né? Mas... Bom, a pergunta derradeira, como é que o senhor está avaliando o governo Guti? Olha, é o que eu disse agora há pouco. Eu acho que está muito preocupante a situação do governo por essa onda de mudanças de secretários. Um secretário, quando ele chega na pasta, ele leva meses para poder entender como é que aquilo funciona. Depois que ele entender como funciona, ele leva meses para poder botar em prática a execução de algum projeto. E essas mudanças permanentes, isso faz com que o tempo inteiro tenha alguém começando a aprender tudo de novo. Né? E isso pode atrasar muito a vida da população. Eu acho que até agora o governo ainda não disse para que veio. Não tem nenhuma grande obra, nenhuma grande ação do governo que possa mostrar para a cidade para que veio. Ainda há tempo de mostrar serviço, espero que isso aconteça. O abastecimento via Sabesp não foi significativo? Olha, eu não sei onde é que melhorou esse abastecimento via Sabesp, porque eu vejo vocês falando aqui, mas eu fui na Vilani esses dias e o povo da Vilani bravo pra caramba, porque disseram, pô, o que está acontecendo que agora diminuiu a água aqui na região? Na periferia o senhor não sente isso? Aliás, a periferia está muito abandonada. Você vai nessa estrada do Cabo Sul, você vai no Pimentas, você vai no Bom Sucesso, está num estado de abandono terrível. Então, eu acho que o governo precisa ter um olhar mais para a periferia, mais para aqueles que mais precisam. Agora, Almeida, e o trevo de Bom Sucesso? Tem uma caveira enterrada lá, o que acontece naquele trevo que nunca termina? Um bode. Olha, lá não tem motivo para a obra estar parada. Lá não é dinheiro da prefeitura, lá o recurso é todinho federal a fundo perdido, portanto é um dinheiro que ou nós executamos, ou daqui a pouco o governo Temer vai tirar para fazer outra coisa. Eu não consigo entender qual é a lógica do atual governo ter paralisado quase que totalmente as obras do trevo de Bom Sucesso. O dinheiro está lá na caixa, a empresa está contratada e manteve a mesma empresa. Qual é a empresa, prefeito, o senhor lembra? Não me lembro o nome. É a Firpav? Não. Alguma coisa assim. Parece que é o consórcio, a Firpav é do... É o consórcio. E a obra está parada ainda? Parada. Totalmente parada. Começaram a mexer naquele motel. Derrubaram o motel e pronto. Não avançaram. Acabou a sacanagem. Derrubaram o motel lá. Mas algumas alças ali, principalmente a alça que vai para o Rio de Janeiro, era possível ser construída. A alça do outro lado que vem para Guarulhos, o pontilhão está pronto. Agora com a saída do motel já permite fazer aquela saída ali. Eu não sei por que estão esperando tanto. Deve estar estudando. Almeida, no momento de autocrítica, onde é que você errou? Onde é que você acha que você deveria ter feito alguma coisa que você se arrepende? Olha, nós vivemos, principalmente no segundo mandato, muita turbulência política nacional. E isso acaba impactando as relações, inclusive, na própria cidade. Eu fico até pensando, às vezes, eu acho que tem muita gente que foi pedir o fora Dilma que deve estar com uma vergonha danada, porque o sujeito que pediu o fora Dilma e ter que engolir o
o que ele está pensando na vida, aquele monte de gente na Avenida Paulista dizendo que tinha que sair uma presidenta que, perto dos crimes que estão cometendo hoje, ela não cometeu nada. Essa é a verdade, gente. Então, eu acho que o Brasil viveu nesses últimos anos uma turbulência política muito grande. Isso tem complicado as relações também nas cidades, né? Prova disso é que aqui em Guarulhos, o Guti não apresentou nenhum projeto que fosse revolucionário para Guarulhos. A campanha dele foi fora PT e pronto, e foi eleito prefeito, né? Então, essas coisas acabam tornando a política muito vazia, né? Muito vazio. Eu acho que foi uma série de coisas. Essa turbulência política que complicou o dia a dia da máquina administrativa, o volume de atribuições que foram repassados para cidades sem contrapartida. Quando tem crise política, você tem uma queda na receita, a economia fica meio que estagnada, as pessoas ficam inseguras em apostar ou não no município. Então, tudo isso, viu, Pedro? Eu acho que, lógico, algumas coisas talvez a gente deveria fazer diferente, né? O Rodrigo até citou uma aí, de repente começar menos obras e terminá-las no tempo. De repente esse seja um caminho. Mas também eu fico pensando, se a gente não tivesse começado o Céu do Bom Sucesso, será que alguém ia ter coragem de fazer? Porque lá, no Bom Sucesso, são 278 mil metros quadrados. É uma área que, além do céu, vai ser uma área de lazer tipo Bosque Maia para aquela região. Se a gente não fizesse, alguém faria? Então, eu acho que tomamos decisões certas, muitas delas, e outras, evidentemente, de repente pudesse até passar por uma análise mais profunda. Em cima do horário da TV Guarulhos, obrigado, Almeida, até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Atenção, amigos, nós vamos voltar já com outra live aqui com a Carla Ramaciotti aqui, vamos fazer os comentários, né? E também vamos fazer o sorteio da caneca do Radar de Notícias. 2 minutos.